Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 1 e 2, que dizem: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Bom, meus amados, o apóstolo Paulo, que aqui ainda se chamava Saulo, ele era perseguidor da igreja, um perseguidor voraz. Veja a violência, veja a ânsia dele de perseguir, porque ele perseguia não apenas em Jerusalém, como decidiu de própria vontade, não foi que o sumo sacerdote ou o sinédrio pediu a ele fazer isso. Não, foi ele que foi ao sumo sacerdote, ao sinédrio, pedir autorização para perseguir em outra cidade, no caso Damascus. Então veja a vontade dele, o furor, a ira, o desejo, o fervor que ele tinha de fazer isso. Então, a intensidade que ele estava querendo perseguir os cristãos era uma coisa de outro mundo. Em Atos capítulo 8, nós vimos ele, inclusive, participando da morte de Estevão, dando seu voto para isso. E ele buscava destruir a igreja, ele entrava de casa em casa e puxava homens e mulheres e os entregava à prisão. Então, em Atos 26, ele mesmo diz: Eu, em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos chefes dos sacerdotes, pus em prisão a muitos dos santos. E quando eles eram mortos, olha só, e quando eles eram mortos, eu também dava o meu voto contra eles. E tendo-lhes dado punição muitas vezes por todas as sinagogas, eu os forcei a blasfemar. Estava extremamente enfurecido contra eles e até nas cidades estrangeiras eu os persegui. Então, olha só, ele dava o voto dele para que matassem os cristãos, ele os levava às prisões, forçava eles a blasfemar e os perseguia até em outras cidades. Então, da própria boca dele, ele diz que ele tentava destruir a igreja de Deus. Então, queridos, veja só como um ser humano pode chegar em tal nível de degradação, de violência, perseguindo pessoas por diferenças religiosas, não é nem porque eram pessoas perversas, malignas, que estavam roubando, assaltando, matando, não por uma diferença religiosa. Em 1 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: Antes eu era um blasfemo, perseguidor e opressor. Porém, recebi misericórdia, pois foi por ignorância que eu agia com incredulidade. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que aprender é a misericórdia de Deus mesmo para o pior ser humano do mundo. A misericórdia de Deus. Então, por isso, a gente nunca pode imputar a uma pessoa e dizer que ela está condenada, que ela vai para o inferno, que ela é do diabo ou coisa assim. Porque a imensa maioria dos cristãos, hoje pelo menos, que se esqueceram da graça de Deus, que se esqueceram da misericórdia de Deus, se encontrasse uma pessoa desse tipo, um Saulo desse, falaria: essa pessoa é do diabo, essa pessoa é endemoniada, essa pessoa está condenada ao inferno, certamente, vamos orar contra ele, ele é um perverso, etc. O Evangelho nunca nos ensinou a fazer isso. É a parábola do joio e do trigo. Se você tentar dizer quem é joio, quem é trigo, você vai cometer muitas injustiças, mas muitas mesmo. Por quê? Porque você não conhece o coração da pessoa, não conhece o futuro da pessoa, não conhece nada dela, nem dos desígnios de Deus para com ela. A misericórdia de Deus, queridos, é algo que supera qualquer coisa que a gente possa imaginar. É o que o próprio apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, olha, o pecado abundante,
superabundou a graça. Alguém acha que o pecado humano pode vencer a graça de Deus? A graça de Deus pode alcançar o pior corrupto, pode alcançar o pior assassino, o pior estuprador, o pior. Diga e pense o que você pensar. A graça de Deus, ela é superabundante. O amor de Deus é capaz de vencer o nosso pecado. Esse é o brado da cruz. A cruz nos mostra Deus dando a vida por nós. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo pode perdoar um Saulo. O sangue de Cristo pode perdoar quem o negou 3 vezes, como Pedro. O sangue de Cristo pode perdoar a qualquer um. Essa é a grande boa nova. Esse é o Evangelho, a notícia maravilhosa, que há esperança para todos. Há esperança para todos, como há para mim e para você. Deus ousa perdoar a qualquer um, porque o amor dele, o caráter dele é assim. Isso é a graça de Deus. Quando você pergunta para um cristão, o que é graça? Eles têm aquela respostinha decorada, né? A graça é favor imerecido. Mas aí depois você vai conversar com essa pessoa sobre o que quer que seja, ela inverte a graça e nem lembra disso. Por que nós somos salvos, queridos? É por um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação. Não, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa com conduta e tal. Não, meu irmão, você não merece. Não merece. Porque você não é perfeito e muito longe disso. É um favor que nós não merecemos, é um favor incondicional, é um favor gratuito e é um favor apesar de nós. E é gratuito. É algo que parte dele, do caráter, não parte de nós. Não é porque eu sou uma pessoa boa e Deus quis me salvar. Não. É porque Deus é bom que ele nos salva. Não é porque nós somos bons, porque em nós a quantidade de falhas é imensa. É porque ele é bom que ele vem e nos salva. E aí, por gratidão, a gente procura mudar a nossa conduta e aprendemos com o nosso Pai a viver de uma forma melhor. Então, em Saulo, nós estamos vendo a graça de Deus. Por isso, nunca desista de nenhum ser humano. Deus não desiste de ninguém e Deus não desiste de mim e de você. Graças a Deus por isso. Então, louve a esse Deus com essa misericórdia escandalosa, com essa misericórdia tão maravilhosa, que é o que Jesus mostra lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. O filho que pega toda a herança, gasta de uma maneira horrível, e cai na miséria, e aí volta ao pai. Muito bonito, né? Ele gasta todo o dinheiro com farras, com orgias, e agora que está na pior, vem até o pai com um papinho de pedir perdão? Mas a graça de Deus é assim, queridos. A graça nos trata como filhos, e um pai amoroso sempre acolhe o filho. Perdoa, recupera, ajuda, transforma. Deus é esse Deus tão bom assim que a gente se espanta, se surpreende, se maravilha com esse amor espantoso de Deus. Ele é assim. E outro ponto que nós aprendemos, além dessa graça tão imensa e superabundante de Deus, nós vemos que algumas pessoas dizem, né, ateus falam, não, mas as pessoas eram muito crédulas, elas acreditavam em qualquer coisa naquela época. Saulo era assim? Vocês estão vendo que isso, como os argumentos são de pessoas que nem mesmo leem o Evangelho? São argumentos assim, tão tolos, às vezes as pessoas falam isso de boca cheia, se achando super intelectuais. Eu acho isso tão pueril, tão infantil e tão tolo, porque as pessoas não estão falando nada com nada. Veja, olha Saulo que nós estamos vendo, uma pessoa que estava destruindo, matando, prendendo, obrigando a blasfemar. Como que essa pessoa era crédula? Não, pelo contrário.
Ele tinha um furor terrível e queria destruir esse caminho. Isso é um exemplo. Nós temos Tomé também, que disse, olha, se eu não ver, se eu não vir, se eu não tocar, se eu não presenciar, se eu não apalpar, eu não creio em nada disso. Então veja, não tem nada de pessoas crédulas. E os próprios irmãos de Jesus, que ao longo do ministério dele, duvidaram dele, desafiaram ele, e depois também se tornaram crentes nele, como o próprio Tiago, que temos uma epístola aí no Novo Testamento. Então não tem nada de credulidade. Muitos resistiram o quanto puderam, mas quando elas são confrontadas com fatos, com algo real, com algo palpável, com algo que eles presenciaram, aí não puderam mais negar, porque negar seria tolice, seria teimosia, seria ridículo. Então aqui nós vemos, queridos, nesses primeiros versos, a graça de Deus se manifestando e triunfando sobre a teimosia humana e mostrando um Deus maravilhoso que alcança o ser humano. Todos aqueles que querem, ele alcança. Mas nós vamos tratar mais disso ao longo do capítulo. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.